NFL, etc. 121. Terça-feira, 10 de janeiro de 2023. Eu sou o Ticas e estamos de volta, dessa vez com vinheta, com musiquinha e com tudo mais que tiver direito, porque além de comemorarmos a recuperação do Damar Hamlin, hoje celebramos também, pela primeira vez na história deste podcast, nossos 3 times classificados simultaneamente aos playoffs. Mas, como isso pra mim não é lá muita novidade, já que como torcedor do meu maravilhoso Corvão da Massa, meu Baltimore Ravens, eu tô mais que acostumado todo ano praticamente, eu tô nos playoffs, eu começo passando a palavra para o nosso integrante que só conseguiu confirmar a vaga aos 45 do segundo tempo e com emoção. E aí, Wally, depois daquele começo de campanha fantástico, aí quase que deu ruim, aí depois no final deu bom, qual que é a sensação? É mais alegria? É mais alívio, sabendo que está prestes a enfrentar um Buffalo Bills aí provavelmente com o terceiro quarterback? Qual que é o sentimento do torcedor do Miami Dolphins nesse momento? Conta pra gente. Fala, Ticas, fala galera ligada no NFL, etc. Antes, um interlúdio. O Damassaro, a gente tá muito mais feliz com essa notícia do que com os times no playoff. Ver a interação dele com o pessoal do Buffalo Bills durante a rodada foi bem bacana. Eu que estava acompanhando com mais atenção o jogo do Patriots e do Bills junto com o Dolphins jogando com o Jets. E, cara, só uma coisa para falar sobre o Dolphins. Tava ruim no começo e agora parece que tá no começo. Já o meu outro companheiro entrou nessa rodada classificado, na boa, seed garantido, não tinha o que disputar, não podia nem subir nem descer. Tanto que o seu New York Giants até se deu ao luxo de jogar só com reserva fundo de banco. E aí eu preciso perguntar pra ele, fala Magal, entre poupar pra resguardar o físico ou jogar pra manter o ritmo, você como jogador e como torcedor, tá de acordo com a decisão do seu técnico, candidato aí a técnico do ano, Brian Daboll, de poupar Deus e o mundo, ou não tá? Fala, meus amigos da NFL, etc. Primeiramente, também, cara, agradecer a Deus e agradecer todo mundo que orou aí pelo Damar. Que alívio, né, cara? Que alívio, né? Cara, impressionante, assim. Né? Eu fiquei muito desnorteado com esse negócio, assim. Eu acho que eu só consegui ficar mais tranquilo na hora que apareceu ele falando, a notícia dele saindo do hospital, que aí deu alta, porque o negócio tá bem mais tranquilo, né? Falando do Giants, eu acho que tem que poupar sim, Ticas, porque depois de 6 anos fora dos playoffs, a gente não pode dar chance pro azar, né, cara? Vai que numa dessa aí alguém machuca meus meninos, né? Não pode. Então, deixa os terceiro string rodar, deixa os reserva rodar, até porque, vamos combinar, né? Esse timeco do Philadelphia Eagles não merece dividir campo com o meu glorioso New York Giants, né? Então, eles não merecem falar com o meu anjo. Eu concordo com você, mas tudo indica que o Brandon Staley discorda. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Antes da gente seguir aí a nossa pauta, temos que dar boa noite para os nossos queridos amigos que sempre se fazem presentes aqui, dessa vez mais animados também, como nós, nem todos classificados, alguns eliminados, de maneira quase vergonhosa, mas não vou citar nomes. Então, damos boa noite para o nosso first pick mais uma vez, nosso Flávio Venâncio, contente com a classificação do seu Seattle Seahawks. A nossa Erika Hayashibara não deve estar muito contente com a eliminação do Green Bay Packers. Aí eu falei que beijo pro Flávio, que foi ele que classificou o Miami, tá? Ele que foi lá, ele estava em loco no Hard Rock Stadium e mandando várias coisas para poder me fazer inveja boa, inveja do coração, e classificou o Miami Dolphins. Pé quente. Famoso hot foot, né? O pé quente. O pé quente. Também na área o Carlos Ferreira, torcedor, agora mais otimista com as mudanças do seu Arizona Cardinals, e o Washington Ferreira, que também deve estar otimista, apesar de que o seu Chicago Bears já estava eliminado há bastante tempo. Então, hoje o nosso papo é sobre os vencedores e os perdedores da temporada, depois desse encerramento da temporada regular. Então a gente já começa indo direto para o nosso roletão, e na sequência seguimos com uma versão estendida de despedida de temporada regular do nosso Treta na TL. Todos os olhos se voltaram a Buffalo, provavelmente verter uma lagriminha já ali de início, não só pelas homenagens, mas pela situação de, logo no kickoff,
ver o Nyheim Hines retornar direto para touchdown, sentir a vibração daquele estádio, a energia daquele momento, é uma coisa que a gente sempre gosta de citar aqui, quando o imponderável se impõe, aquelas coisas que não tem explicação, parece que o roteirista exagerou, aquela cena de filme, e já de início, no kickoff, a gente teve essa experiência no jogo entre Bills e Patriots. Então, com 10 segundos, parecia que a história já ia estar escrita, parecia que não ia ter como os Patriots reagirem, e foi o que aconteceu. Final, Bills 35, 23 Patriots, que junto da vitória de Miami, que o nosso Flávio estava presente em loco para acompanhar o duelo entre Joe Flacco e Skylar Thompson. Nossa senhora, hein? Miami batendo os Jets por 11-6. E, apesar da vitória dos Steelers por 28-14 contra os Browns, acabaram garantindo os Dolphins na última vaga do wildcard da AFC. Então, Wallace, repetindo e reforçando a pergunta lá da abertura. Missão cumprida para o Miami esse ano? Daqui para frente o que vier é lucro? Dá para bater de frente contra esse Buffalo que, além de ser um timaço, vem extremamente motivado com tudo que aconteceu, com a história do Damar, e agora tá nesse brilho aí, dessa coisa de querer jogar pelo amigo. Como que tá a perspectiva desse confronto aí já pro wildcard? Essa vai ser a narrativa, né, o Ticas? Não vai ter outra coisa para se fazer no playoff do que pensar em como será a pós-temporada do Buffalo, já com essa pimenta aí, essa motivação a mais de dar o título do Super Bowl pro Damar. Como se não bastasse um time já bem preparado, que veio até tendo seus percalços na temporada, ganhou uma motivação a mais para ir para o Super Bowl. Mas quanto ao Miami, não dá para falar que é missão cumprida. A temporada teve altos e baixos demais, principalmente por conta das concussões do Tua, e aí eu acho que tem um pouco de irresponsabilidade da comissão técnica, do próprio Tua Tagovailoa, que aí você não consegue cobrar o jogador disso. Mas você ficar sem o seu QB, principal arma, nas vésperas do playoff, e depender de um jogo sem touchdown para poder conseguir a classificação, é difícil mesmo. Eu não tenho esperanças de que com o terceiro reserva a gente passe para do wildcard, né, já que o jogo é contra Buffalo, em Buffalo, no frio, e também tem Raheem Mostert machucado, Tyreek Hill também saiu machucado, aquele bandido, então tá difícil. Só para repassar, eu ouvi dizer que pode ser até o quarto, pode ser Mike Glennon, titular, porque o Tua ainda naquele protocolo de concussão, que a gente sabe que agora nem é só o protocolo, pode ser só aquela questão do dano de imagem, não querer arriscar colocar o Tua em campo de novo. O Teddy Bridgewater, lesão na mão, na mão? No dedo da mão que lança. Dedo da mão. O Skylar Thompson saiu baqueado aí, saiu lesionado do jogo contra os Jets no domingo. E aí o quarto reserva, para alegria do Magal, é o Mike Glennon. Saudade, né, Magal? Exato. Mas o Mike Glennon... Nas palavras do Silvio Santos, Mike Glennon vai para lá, vai para lá. O Mike Glennon, ele forneceria a quantidade de pescoço suficiente para a gente bater algum recorde no playoff. Mas realmente é muito difícil bater tanto o Buffalo, que é um grande time, né, um bom time, em Buffalo já seria complicado de qualquer jeito com o time completo, mas é praticamente impossível com quarterbacks reservas e o time metade variado. O Miami fez o que pôde, a temporada foi um all-in, eu já venho falando isso aqui desde o começo do ano, e não deu certo. Agora é reagrupar e tentar renovar com quem tem que renovar, fazer um draft bacana, principalmente com a linha ofensiva, e dar armas para o Tua e para o Miami chegar forte na pós-temporada do ano que vem. Primeiramente, não tem como não comentar, o Ticas falou aí do imponderável, essa primeira jogada do Buffalo Bills aí é o imponderável na cara da sociedade. Para quem não acompanhou, a primeira jogada foi um retorno, né? Um retorno para TD, e fazia simplesmente 3 anos e 3 meses desde o último retorno dos Bills. 3 anos e 3 meses da Hamlin em camisa 3. Cara, vai me desculpar. Você pode ser ateu o quanto você quiser. Se achar que isso aí é só coincidência, desculpa, meu amigo, você precisa dar uma pensada. Não tem como, cara, não tem como. Uma parada muito fora do comum. Dito isso, se a gente for pensar bem, na maioria desses resultados aí, Ticas, deu meio que a lógica. Assim.
deu meio que o que a gente esperava. O que aconteceu, do que talvez fossem resultados um pouco diferentes, um pouco assim, não foi tanto pelo que os times mostraram ao longo da temporada, mas muito mais reflexo do que os times sofreram nas últimas semanas, né? De perdas de jogador, de lesões. Então, se você olhasse lá para o início da temporada, para fazer um prognóstico agora, para esse final de temporada, além de que você erraria tudo, né? Porque quem diria que você estaria vendo Rams e Seahawks com o Rams eliminado e os Seahawks lutando para conseguir vaga nos playoffs, né? Ninguém diria isso lá no início do ano. Mas eu achei que foi muito dentro do que dava para os times fazerem. E, obviamente, fiquei um pouco chateado aí com a questão do Miami Dolphins, porque realmente você chegar no playoff, mas chegar com esse problema no quarterback é um negócio que é muito difícil, assim, né? Pode ser que saia alguma coisa? Pode. Mas eu acho que a mentalidade agora nos playoffs é o famoso Marrocos na Copa, entendeu? Passei da fase regular, amigo. Qualquer coisa que tiver daqui para frente é lucro, é Rolls Royce para todo mundo e toca o barco. Só para atualizar aqui, a lesão do Mostert é na mão, quebrou o dedão, então vai precisar de cirurgia, provavelmente não joga no playoff, né? O Tua tem um exame na próxima quarta, popular amanhã para quem está vendo ao vivo, que vai determinar se ele volta a campo ou não. Se ele conseguir voltar a campo na quarta ou na quinta-feira, provavelmente ele joga no domingo. Mas também já joga sem o Armstead, que é o left tackle, que é a alma dessa OL do Miami, ou seja, esquece jogo corrido e esquece proteção muito longa. Então Tua dispara. Se o Tua conseguir disparar 20 laser lá e a secundária do Bills sofrer com a ausência do Damar Hamlin, pode ser que tenha uma chance de levar para um overtime e perder no overtime, mas ganhar é difícil lá em Buffalo. Já é difícil em circunstâncias normais. Com essas circunstâncias excepcionais, então, mais ainda. Mas eu não posso passar para os próximos jogos sem mandar aquele abraço caloroso pro nosso coach Batata, nosso Pablo Bira, maestro Diego, nosso tropeirão, vice-campeão da Liga de Apoiadores do NFL, etc., de Fantasy, o nosso tropeirão Thiago Werneck. Um abraço, New England Patriots, mais um ano aí de tristeza, depois de tudo que vocês viveram de alegria nessas últimas 2 décadas. Fica registrado aqui o nosso caloroso abraço. E nos outros jogos, o Mike Tomlin é foda. Me desculpem a expressão, tirem as crianças da sala. Esse cara é foda. Mais uma temporada com retrospecto positivo ao final, mesmo com essa doideira que tava esse ataque desse Pittsburgh Steelers esse ano, tá? E os Jets falaram que ia pegar recibo, o Robert Saleh que ia anotar o nome de todo mundo. A lista do Saleh deve estar enorme. Deve ter perdido. E os Browns, para também não deixar de falar do nosso glorioso Marco Túlio e do nosso Anderson Brown, esse Deshaun Watson tá saindo mais caro do que vocês imaginarem. Não sei se a perspectiva para a próxima temporada é boa, não. Fechando o topo da AFC, que acabou de decidir as vagas, os seeds, os confrontos ali. Os Chiefs, no sábado, bateram os Raiders, 31-13, sem surpresa, Patrick Mahomes batendo todos os recordes aí de jarda lançada, TD lançado, provavelmente só aquele tracinho final na sua campanha de MVP. Os Jaguars, no sábado à noite, bateram os Titans por 20-16. Foi uma pelada, apesar de ser Trevor Lawrence do lado. Do outro lado tinha Josh Dobbs. Foi uma pelada daquela, porque o Titans conseguiu fazer o antijogo ali enquanto conseguiu. Só que chegou destaque que o Dobbs jogou um jogo consistente até o terceiro quarto, tá? Depois ele virou o Josh Dobbs de novo. Mas até o terceiro quarto ele estava consistente. Depois foi interceptação, fumble, foi tudo. Pensando que o cara chegou no time há 2 semanas e pouquinho, tá de ótimo tamanho, não dá pra criticar, não. Tem que criticar quem deixou o time depender de Josh Dobbs num jogo que era vida ou morte pros playoffs. E outra peladinha braba, os Bengals com os titulares, os Ravens poupando aí, meio mistão, né? Os Ravens meio de mistão, com Anthony Brown Jr. de quarterback, e aí os Bengals bateram os Ravens por 27-16 e confirmaram a liderança, o campeonato, o título da divisão AFC Norte. Chicas, vou tirar o jogo dos Bengals e dos Ravens da frente logo, porque claramente aqui os Ravens foram para cumprir aquela tabela marota, famoso chinelinho. Então, assim,
não dá para fazer análise nenhuma, porque esse time que jogou aí não é o Ravens, né? Esse time aí é um compilado para dar uma segurada, a verdade é essa. Igual a gente falou do Brian Daboll lá na sua abertura, você concorda que a estratégia é correta. É melhor, de repente, não contar com a vitória e com o eventual cara ou coroa, que a gente vai discutir daqui a pouco, e chegar inteiro para enfrentar esse mesmo time que é rival de divisão, que você conhece bem, com um time mais preservado, do que tentar jogar a vida, correr o risco de mais lesão, para pegar um Jacksonville Jaguars, que também não tá molezinha não é carne assada não, e fora de casa também, só que é um adversário que você conhece menos. Então, eu não discordei da estratégia do Harbaugh de poupar geral também não, viu? E vou te falar mais, cara, dependendo de como tivesse a situação de lesionados, um time que já estivesse garantido nos playoffs, mas que vencendo pudesse catar uma seed 1, dependendo da situação de lesionados, eu não iria com pau dentro para tentar a seed 1. Eu iria no maroto, se eu não conseguir a seed 1, beleza, porque todo jogo é um risco, e você pode, a gente sabe disso, a gente já viu isso acontecer. Uma lesão de um jogador acaba com o seu playoff, acaba com o trabalho da temporada inteira. Então, eu acho que tem que ser muito seguro, tá? Muito seguro. Falando dos outros jogos, primeiramente, eu tenho que falar dele, o Kadarius Toney, ele está fazendo um excelente trabalho lá no Chiefs, como se fosse necessário, né? Como se o Patrick Mahomes precisasse de um bom wide receiver para poder fazer boas jogadas, mas a química deles está mais acertada, e nesse último jogo eu senti que eles estão se entendendo legal. Fico feliz porque eu gosto do Kadarius Toney, gosto do Patrick Mahomes também, então assim, problema nenhum nisso aí. Os Raiders, cara, desculpa, se alguém tinha alguma dúvida, o Derek Carr não tá mais. Tá? O Derek Carr é carta fora do baralho. O problema os caras vão tentar ficar com o meu queridíssimo Jarrett Stidham, ou eles vão partir para a busca de QB. Eu não duvidaria se eles dessem uma chance para o Stidham, principalmente se eles conseguirem manter o Davante Adams. Porque dependendo de como ele estiver indo, eu falo assim, cara, o Derek Carr não dá mais. Esquece, chega, não tem vestiário, não tem clima mais para ele aqui. Se rolar uma quimicazinha ali, ok, entre o Stidham e o Adams, pode ter um efeito meio reverso ali. O Adams ajudar o Stidham a crescer como quarterback e, de repente, até essa mudança de vestiário aí pode acabar tendo um efeito positivo. Mas também não vai ser um time que vai fazer muita coisa no ano que vem. Ao contrário do Jacksonville Jaguars. Esse aí, cara, tá se posicionando assim. E vou ser sincero, cara. Provavelmente o Batata vai concordar com isso aí. Ele é meio desse tipo, corporativista. Mas, cara, eu acho que isso aí é a mão do Doug Peterson. A gente está vendo o resultado do trabalho da CT aí. Porque houveram mudanças de elenco nesse ano, mas não foi nada muito fora da curva, assim. E esse time melhorou, cara, de forma significativa. Não é que a gente tem que virar e falar assim, pô, mas perdeu para não sei quem, é horrível. Não, cara, você tem que... É o Delta, o famoso Delta. Pega da onde o Jacksonville estava e pega onde o Jacksonville está hoje. Essa caminhada, ela foi muito longa. Onde ele está hoje, não é que ele chegou num lugar muito longe, porque ele está muito à frente de outros times, mas ele andou um bocado, ele veio de muito longe, para estar agora jogando um futebol honesto, como gosta de dizer o nosso querido head coach Mudinho, né? Então, eu achei que esse Jacksonville aí, cara, pode dar umas surpreendidas aí. Quem tem que botar o pessoal na sala de reunião e bater um papo sério é o pessoal do Tennessee Titans, porque, cara, é rebuild. É rebuild, e vou te dizer mais, é rebuild negociando o Henry para ganhar uma grana, para ganhar um cap. Cara, não tem jeito. É até sacanagem com o cara segurar ele lá. O cara tá só arrastando vagabundo nas costas, não tem como. Já tá feio, assim, entendeu? E principalmente com o que mostrou nesse jogo contra os Jaguars. Porque é um jogo que, vamos combinar, é um jogo ganhável. Era um jogo ganhável. Eles podiam ter ganhado dos Jaguars aí. Mas o jeito como as campanhas foram conduzidas, o tipo de jogada,
E, cara, a gente já sabe que na NFL não dá pra você depender de um cara só, né? Bota no Henry que ele resolve. Isso aí é até a página 29, né, cara? Não dá. Tem que, dar a corda nele, deixa ele ser feliz em outro lugar. Não, esse jogo aí entre Titans e Jaguars realmente foi o último suspiro de alguma coisa que poderia tentar o Titans para poder salvar a temporada. Mas demitiu o GM no meio da temporada, já estava afundando o time, já tinha bastante tempo. Feliz de ver o Sunshine chegar no playoff, né? Chegar na pós-temporada, graças a Deus. E mostrando uma evolução bacana com o Doug Peterson, que também é o cara que merece, depois de ter levado o Eagles ao título. Ele deu uma engasopada aí, mas parece que vai engatar de novo essa carreira aí, tentando recuperar esse Jacksonville Jaguars e construir em volta do Sunshine. O Mahomes botou um ponto de exclamação no MVP, Raiders disfuncional desde que aquele doente saiu de técnico do time, né? Não vou nem pronunciar o nome da criança. Também foi para Las Vegas e parece que está lá jogando no cassino, está fazendo outras coisas lá. Vai servir de como é que fala? Abertura ou final da Copa do Mundo, o Allegiant Stadium, mas futebol americano que é bom, está rolando por lá, não. E esse Bengals e Ravens aí é aquele negócio, né? Pô, nós vamos jogar com os caras de novo, segura aí que senão entrega. É o famoso deixa o Bengals ganhar agora, Ticas, para poder levar a vaguinha na pós-temporada. E é impressionante como que a situação é meio análoga. Por quê? Não tem garantia nenhuma que o Lamar vai dar conta de jogar. Por quê? Confronto de divisão, por mais que os Bengals estejam jogando muito mais bola no geral, a defesa dos Ravens cresceu no final da temporada e o ataque com o Lamar é um ataque diferente. Aí tá. Você fica nessa assim, levemente favorito os Bengals se tiver o Lamar. Se tiver o Tyler Huntley, aí os Bengals já são bem mais favoritos. Só que não é impossível pensar numa zebra do Tyler Huntley levando os Ravens à vitória, mas já é bem mais difícil. Se não puder o Huntley também, que também tá com tendinite no ombro que lança. Ah, meu amigo, se depender de Anthony Brown Sr., ainda mais com esse Anthony Brown aí, né? Esse nome já não traz boas recordações pro fã de NFL. Aí você imagina, aí é só cumprir tabela mesmo, dar o ano como encerrado, dar parabéns pro Joe Burrow. O Joe Burrow vai acender mais um charuto no vestiário. E vida que segue, vamos acompanhar os playoffs sem responsabilidade, sem ficar sofrendo com o time. É bom também, faz parte também. Antes da gente passar justamente pro time dele, ele vem aqui e manda uma pergunta. A pergunta do internauta no nosso chat. O Flávio pergunta, quem fez o pior negócio? Broncos ou Browns? Eu não consigo responder, não. É difícil apontar. Não, eu te falo na lata aqui. Obviamente foi o Browns pela razão simples de que pagou muito mais caro. Se você vai comprar uma bomba, pelo menos compra uma bomba pagando menos. Não, o Broncos comprou o Russell Wilson e levou só o corpo, né? A alma dele ficou no Seahawks. E se for pensado no histórico também, o Russell Wilson ele é estilo meio pastor, meio coach, chato, sempre muito motivado, propaganda do Subway, aquele mala sem alça da turminha, mas não abusou de ninguém, né? Até agora, pelo menos, que se consta em registro, não abusou de ninguém. Então, quando você coloca aí Eu sei que a pergunta do nosso Lelinho é muito para poder esculachar o ex-quarterback do time dele, como torcedor do Seattle Seahawks. É o ranço dele com o nosso RW3. Mas se for pensar mesmo na ponta do lápis, não tem como defender o Deshaun Watson, não. Aí eu te devolvo a pergunta, Ticas. Quem que tem mais ranço? O nosso querido Flávio do Russell Wilson ou o Aaron Rodgers do São Francisco 49ers? Essa sim é uma pergunta difícil de responder. Mas o Aaron Rodgers no 49ers, por quê? Eu não entendo. Por que Você não sabe dessa história? Não, a gente... Deixa pra lá. Vamos falar do time dele, então, que garantiu a sua vaga nos playoffs, o Seattle Seahawks, numa pelada, que ele conseguiu bater. Acho que foi até pra prorrogação, não foi? Teve que ir pra prorrogação pra bater os Rams, comandados por Baker Mayfield, por 19-16, sem Aaron Donald também, o Rams todo capenga, e o Seahawks suou, mas conseguiu a vitória e depois ficou sentadinho lá, já que tinha eliminado o Lions, torcendo pelo improvável, que seria no Sunday Night Football os Lions baterem os Packers. E não é que o imponderável mais uma vez apareceu e os Lions
bateram os Packers jogando bola, tá? A defesa arrebentando o Jared Goff, movendo as correntes e fazendo passe em quarta descida e garantindo a vitória por 20-16 no Lambeau Field. Seguinte, eu tenho que dar o meu coração pro Flávio, então eu vou segurar um bocadinho as críticas aqui. Mas deram uma garfada bacana no Rams no finalzinho do jogo, marcando uma faltinha ali que não foi nada. O Jalen Ramsey, ele é um bandido também, dentro de campo, cara que não é muito lá essas coisas não. Mas dessa vez ele estava certo, ele estava enganchado com o jogador. E a única coisa que ele podia era firmar o corpo, porque o rapaz estava vindo lá, o QB do Seahawks, estava vindo em alta velocidade. Ele fazia o quê? Largar o corpo, deixar ser atropelado pelo quarterback que correu o risco de machucar, porque ele também não é também gigante, não. O Ramsey tem lá seus 1,90 m, seus 90 quilos, é bem maçudo, mas não é dos caras, né, dos maiores jogadores da NFL. Então ele ia levar um prejuízo se o Geno Smith chegasse e batesse nele com a velocidade que ele estava vindo. E aí marcaram a falta 15 jardas, first down, e aí meio que empurraram o Seahawks para essa vitória para cima do Rams. Bom, a zebrada a gente nunca critica, nunca tá, né, se atém a essa arbitragem. Podcast tem quem critique e tem quem passe pano. Ouça os episódios anteriores, você que ouve já sabe quem é quem. É verdade. Então, aí a gente meio que empurraram o Seahawks, mas foi legal porque motivou um jogo no segundo horário que acabou sendo surpreendente, né? Porque o Lions já não tinha chance de chegar na pós-temporada e o Packers nunca tinha perdido com o Aaron Rodgers no comando os 2 jogos para o Detroit Lions na mesma temporada. Graças a Deus, antes dele se aposentar, ele tomou essa pancadinha aí do Lions. Primeira vez que perde, tanto lá em Detroit como no Lambeau Field. Fantástico. Todo castigo para homeopata antivax é pouco. Vou dizer mais, Wallace. Todo castigo é pouco e eu espero que venha mais por aí. Eu espero mais castigo ainda. Porque uma coisa que eu já fiquei assim, irritado já, foi que ele mal acabou o jogo, ele já começou com esse nheco-nheco, esse papinho de boi pra boi dormir, de a última vez, quem sabe, talvez... Parou, daqui a pouco. Não saia daí. No Treta na TL você ouvirá mais a respeito. Parou. Deixa eu te falar uma coisa só sobre isso, Ticas. Aquela ceninha final de bracinho dado foi uma das coisas mais falsas que eu já vi na minha vida. Parou. E eu sou um telespectador ativo de Big Brother Brasil, para você ver qual é o meu sarrafo de falsidade. Tá? Eu só quero comentar uma coisa sobre esses jogos aí. Tá? O Lions perdeu, mais famoso vitória moral. Né? Ganhou, tá saindo da temporada, mas sinceramente, cara, vitória moral. Assim. O Lions hoje é outro time, Marcelo Faria pode comemorar à vontade. Para mim, ele e o Jaguars são os times que realmente conseguiram virar a chave esse ano. Fizeram um excelente trabalho e vão vir para o ano que vem, se não tiverem mudanças muito drásticas, vão vir como times que você precisa ficar ligado. Saíram daquele balaio o saco de pancada da NFL. Em relação ao jogo do Seahawks e do Rams, eu acho que para o Rams também fica essa sensação, esse gostinho assim de, cara, tem que voltar para a prancheta e refazer umas coisas do zero. Esse esqueminha que o Chama que veio pensou para esse ano claramente não funcionou, e para o ano que vem eles têm que discutir coisas do zero. E quando eu digo discutir coisas do zero, eu acho que é discutir playbook, discutir play call, discutir comissão técnica, discutir alguns jogadores-chave. Não vou dizer que você tem que se livrar do Aaron Donald, até porque o Aaron Donald também não sei nem se fica. Mas é um time que você tem que não fazer um rebuild, mas você tem que fazer um rethinking, o inglês desnecessário, né? Tem que repensar o time inteiro como um todo. Aí, a torcida do Green Bay Packers presente aqui no chat, tanto a Érica quanto a Patrícia, o chat. Estão aqui. Flodando o chat. Você acha que elas estão tristes? Não, elas estão esculachando o próprio quarterback aqui no chat, para você ter uma ideia de como que tá
o nível da torcida do Green Bay Packers. A nossa audiência é muito qualificada, né, Tico? Muito qualificado, muito qualificado. Falando da ceninha, que o Rodgers ainda deu a Patrícia comenta, ainda deu um chega pra lá no câmera. Ele fez a ceninha justamente para ser filmado e fez que não queria ser filmado, deu um chega pra lá no câmera enquanto andava de bracinho dado com o Randall Cobb pro vestiário. E a Erika fala que não convenceu, mas muito twitteiro ficou em lágrimas. O Pat McAfee deve ter chorado. Tem gente que compra, não tem jeito. Agora, só uma observação sobre o Lions. Jamal Williams, melhor pessoa, tá? Entrevista dele no final do jogo, fantástica, foi às lágrimas, voltou, fez brincadeira, zoou os companheiros tal, e nem sabe se ele vai ficar o ano que vem no Lions. Então, melhor pessoa. Jamal Williams foi uma montanha-russa de emoções essa temporada, mas valeu a pena. A injustiça dessa temporada foi os Lions não conseguirem a vaguinha deles nos playoffs. Tenho nada contra o Seahawks lá do nosso Flávio, história do Geno Smith com o Pete Carroll legal, mas os Lions mereciam essa vaguinha, cara. Eles tinham que beliscar um joguinho de playoff aí, mas tudo bem, a base tá sendo construída. Nos próximos anos, esperamos que a gente veja aí os Lions alçarem voos maiores. Se bem que Leão não voa, mas vocês entenderam. Vamos lá, Magal? Pode ser um grifo. Pode, um grifo. No topo da NFC, já que estamos falando dessa conferência, o Giants popou todo mundo, os Eagles voltaram até com o Jalen Hurts, e mesmo assim bateram só por 22-16, hein? Preocupação para Felipe Bertelli e Teresa Bernardi? Será? Mas os Eagles pelo menos conquistaram o primeiro lugar na conferência, estão de bye essa semana de wildcard, mais tempo para recuperar os bonecos para voltar no divisional. Os 49ers também não tomaram conhecimento dos Cardinals com David Blau, de quarterback, mais um time com quarto quarterback em campo. Acompanha comigo, Kyler Murray tá fora da temporada, já tava. Colt McCoy, não, também, concussão, não vai jogar. Trace McSorley, não, esse menino é ruim demais, ele não tem condição. Aí põe David Blau, tá? Direto do Lions, inclusive. Começou o ano Lions, foi parar nos Cardinals para jogar esse jogo. 49ers 38-13. O Dobbs também, o Lions teve 3 quarterbacks na rodada. O Dobbs também assinou o practice squad do Lions esse ano ainda. Olha só, é uma fábrica de fazer bons jogadores o Detroit Lions. E os Commanders, sob o comando de Sam Howell, aquele reserva draftado esse ano, Hulk, que chega só para dar esperança para a torcida, pro nosso Thales de Matos, pro nosso Thiago Marceno, ficar assim, nossa, esse menino é bom, hein? E bater os Cowboys titulares, tá? Cowboys titular, por 26-6. Dak Prescott. Olha, eu vou te falar um negócio. Os 2 primeiros jogos, vamos combinar, né, Ticas? Eu sei que o jogo é do Giants, tá, mas assim, esses 2 primeiros jogos foram um joguinho de Pro Bowl. A verdade é essa. No caso do Eagles e do Giants, o Eagles também, eu gostaria de me animar, né, porque foi um jogo apertado, mas assim, o Eagles, não é nem que ele tirou o pé, né, o Eagles foi na banguela. Ele deu uma acelerada, botou em ponto morto e deixou correr, né. E o Giants a mesma coisa. Eu gostei até porque ficou parecendo uma coisa meio acordo de cavalheiros, assim, de, aqui, não vamos pontuar muito não, vamos deixar um joguinho aqui honesto, aqui, menos de 40 pontos, né? Não vamos passar muito disso aí não, tá? Não pegar mal para ninguém, né? O 49ers e o Cardinals, quase a mesma coisa, a diferença é que o Cardinals não tem condição de fazer mais nada, a verdade é essa. O Cardinals hoje é um time de Pro Bowl, o pessoal fazendo o máximo possível que eles conseguem, eles são um timecozinho assim de Pro Bowl. Não dá tempo direito, não dá passo direito, não faz corrida direito, não faz nada direito. O 49ers, Magal, deu até um sec de homenagem ao J.J. Watt, né? Deixaram ele entrar e ele fez o último sec da carreira no último jogo. Pois é, para mim o highlight desse jogo foi ser o último jogo do J.J. Watt, né? Finalmente, né? O homem já até infartou, pelo amor de Deus, vai aposentar. O departamento médico do Cardinals deve ter soltado rojões. Falei assim, cara, pronto, cara. É um risco a menos. Imagina a indenização que ia pagar se mata esse rapaz. Cara, nada contra o Damar Hamlin, obviamente. Imagina se uma parada dessa acontece com o J.J. Watt, cara. Você imagina o tamanho da comoção, cara. Então, assim, com certeza a galera, a equipe médica do Cardinals, cara, comemorou, fez aquela cestinha de despedida para ele, falou, vai, meu filho, vai, mas mantém o ecocardiograma em dia, tá? O check-up no cardiologista direto. O jogo que eu quero comentar um pouco mais é realmente o jogo do Cowboys e do Commanders, primeiramente porque eu fico triste com uma notícia dessa, do Cowboys passando vergonha, né? Mas o que eu acho que é
relevante em relação a esse jogo. Primeiro, por mais que o nosso querido Sam Howell aí, né, famoso desconhecido, ele tenha dado literalmente o primeiro snap profissional dele nesse jogo, né? Olha, imagina, primeiro snap profissional do cara nesse jogo. Mas ele fez um bom trabalho, cara. Ele fez um bom trabalho, assim. No primeiro quarto, ele teve boas estatísticas, né? Ficou 6 de 10 para 66 jardas, um númerozinho bacana. Depois ele deu uma amornada, e mais no final do jogo ele deu uma reaquecida, né? Terminou o jogo com boas estatísticas. No final, ele não foi sacado depois do halftime, né? E ainda teve aquela bola de 52 jardas lá para o Terry McLaurin no final, que foi uma bola muito boa. Não foi assim um passezinho marromenos que o McLaurin corrigiu. Foi um bom passe, né? E o cara dá um passe de 52 jardas na estreia dele, mostra que ele está com uma certa confiança, né? De que, tudo bem que o resultado do jogo também ajudava, mas ele estava ali confiante, né? O segundo ponto é que, cara, o Washington conseguiu dominar as trincheiras. E pegando mais um bordão aí do Paulo Antunes, cara, a batalha das trincheiras, se você domina a batalha das trincheiras, não é que você ganha o jogo, mas você facilita muito o seu trabalho, né? Porque você não deixa o jogo corrido avançar, você deixa o QB incomodado, porque ele percebe que a OL dele está sentindo pressão toda hora, então você atrapalha demais o ataque do adversário, e é uma bola de neve, né? Se você atrapalha o ataque do adversário, você consegue botar o seu time em campo numa posição melhor, o seu ataque joga com mais facilidade, porque ele tem que caminhar menos no campo, e isso vai virando uma bola de neve que foi muito positiva, né? E uma coisa que a gente já vinha falando aqui há algum tempo, que é o jogo aéreo dos Cowboys, principalmente por causa desse medo constante de quando é que o Dak Prescott vai lançar a interceptação desse jogo que vai avacalhar e tirar toda a moral e todo o momentum do time, né? Claramente a defesa de Washington conseguiu controlar esse ataque aéreo também dos Cowboys. E aí, cara, eu não devia, mas eu vou terminar minha fala aqui com uma dica para o torcedor do Cowboys. Gente, parem de ficar acreditando nessa lenda de 4 anos atrás de que aquele Ewok que vocês têm de running back ainda serve para alguma coisa. Acabou, gente. Acabou. Essa fase acabou. Foi bom enquanto durou, foi legal, ele já me deu muita raiva, naquela época que ele corria 8 jardas de média, 9 jardas de média. Esse homem não está correndo mais nada, ele não aguenta mais nada, e vocês estão se deixando levar pela marra dele. A única coisa que não mudou ao longo do tempo foi a marra dele. Ele continua a mesma marra de sempre, mas ele não aguenta mais nada. Larguem, tirem o coraçãozinho de vocês desse homem, deixem ele embora e comece a reconstruir o time, tá? O Pollard tem corrido e pegado bola, né? Tem coisa que o Zeke Elliott nunca fez, e a corrida. Mas aí, Wallace, é aquela coisa. A gestão do time é feita, o GM do time é o próprio dono, é o Jerry Jones que comanda. Renovou o cara. Tem um segundo running back, é o Pollard, que ganha em praticamente todas as estatísticas. Jarda por corrida, jarda após o primeiro contato, praticamente todas as estatísticas o Pollard tá na frente. Mas o investimento no Zeke foi tão grande, e aí se for pensar em uma possível troca, não pode desvalorizar o asset, o recurso. O investimento dele, né? Cara, mercadoria. O Jerry Jones é um velho maluco, gente. O Jerry Jones é um velho maluco. Tem hora que falta palavras. Os caras tratam como mercadoria mesmo, como carne. É isso. Tratam como mercadoria. Não adianta. Mesmo que tivesse jogador bom, gente, quem comanda a organização é um velho biruta. É um velho biruta. Igual tem no seu prédio, tem na sua vizinhança, todo mundo conhece. A menos de 8 quilômetros, tem um velho biruta perto de você. É isso que o Jerry Jones é, só que ele é um velho biruta e rico. Então ele tem muito poder, ele manda nos outros, mas ele continua sendo biruta. É verdade. E aí expõe também o Dak Prescott, que não é lá essas coisas, assim, é um quarterback ok, mas nunca não é uma estrela de primeira grandeza, aí como todo mundo quis pintar, porque ele estava no Cowboys. Então,
Realmente, um jogo desse contra um time já eliminado e contra uma franquia que está disfuncional há algumas temporadas, meio que devia acender o alerta lá para o Cowboys, mas vai continuar nessa birutice mesmo do Jerry Jones, acho que não escapa, não. Só para registrar aqui, o 49ers continua com qualquer tipo de QB jogando lá dentro e fazendo sucesso. Chega na pós-temporada com armas que há muito tempo não chegavam. Então, é bom tomar cuidado, porque o 49ers não chega para brincadeira nesses últimos jogos aí, não. Tem uma grande chance de surpreender. Por que surpresa é o 49ers? Porque os outros times são mais estruturados do que ele, né? O Eagles vem fazendo uma campanha bem bacana, o Bills apostou tudo nessa temporada, o Kansas City Chiefs mudou, inclusive, o ataque inteiro para poder voltar a ser favorito, mas o 49ers, essa consistência do 49ers não dá para poder tirar ele fora como contender do Super Bowl, não. Vou fazer 3 elogios aqui. Primeiro, a torcida do 49ers reconheceu, ovacionou o DJ Watt, percebeu, apesar de ser um rival de divisão, percebeu o tamanho do cara, o momento histórico ali da despedida e correspondeu ali, né, reconheceu muito o encerramento ali, a despedida de um dos maiores jogadores da história, e foi muito legal ver a torcida adversária aplaudindo o J.J. Watt na sua despedida. Segundo elogio, Taylor Heinicke, que a gente sabe, que é o Vida Louca, que a gente já conhece, reza a lenda que ele que virou para a comissão técnica, pro Ron Rivera lá, e falou assim, peraí, a gente já tá eliminado. Não tem garantia nenhuma pro ano que vem. Vocês têm um cara que vocês draftaram aqui que vocês não sabem qual é. Põe um cara, pô. Pra que vai me pôr pra jogar? Reza a lenda que ele trocou essa ideia lá e foi um dos responsáveis pela decisão de Sam Howell entrar pra jogar. E agora o elogio inesperado para Carson Wentz, que movido pela sandália da humildade, cedeu as suas vagas, as vagas da sua família no camarote desse jogo, que pra ele também já não valia nada, pra família do Sam Howell poder ir lá e acompanhar o primeiro jogo como titular do meninão na NFL. Então, quando é pra criticar, a gente critica, mas pequenas ações assim que a gente acha bacanas, a gente tem que vir e elogiar também, viu? Não joga nada, mas é gente boa, Carson. Pode ser. O Oli, nas disputas pelo first pick no draft 2023, os Bears começaram o jogo com Nate Peterman de quarterback e terminaram com Tim Boyle de quarterback e perderam com sucesso para os Vikings por 29-13. Já os Texans completaram, sob o comando de Davis Mills, completaram uma 4ª para 12 e uma 4ª para 20 com direito a Hail Mary e conversão de 2 pontos para virar o jogo e baterem o Indianapolis Colts por 32-31 e entregarem de bandeja o first pick justamente para o Chicago Bears. A pergunta que eu te faço é o seguinte: técnico, não existe tanque, não tem essa de perder de propósito porque não quer uma melhor, ou o glorioso Love Smith já sabia que estava demitido e a forma dele descontar a raiva por ter ficado um ano só lá nos Texans e poder se vingar da franquia foi vencendo esse jogo de maneira inacreditável e perdendo o first pick para os Bears? Eu acredito que nem tenha sido muito, muito difícil ter essa conversa não, Ticas, porque você olha, quem que seria a possibilidade? É o Chicago Bears? O Bears tem agora uma decisão difícil a tomar no draft, porque era fácil se ele fosse o segundo pick. Primeiro pick o Texans, ele vai pegar o QB e provavelmente a gente vai ver o Bryce Young jogar no Texans. Mas eu acho que ele vai jogar no Texans assim mesmo, porque o Texans acabou de draftar o Justin Fields, começou esse ano a soltar o jogo do garoto, né? Primeira vez que alguém fala assim, garoto, vai lá e faz o que você sabe. E percebeu que ele tem talento, ele precisa cercar ele de cuidados. Por exemplo, uma OL melhor, precisa de um running back um pouco mais consistente. Então, as necessidades do Chicago Bears são maiores do que só o first pick. Eles não vão lá pegar o Young e deixar, né, o próximo pick para o desespero do Texans. Então, o Texans, ele meio que sabe que ele vai terminar com o Bryce Young na mão. Primeiro ou segundo pick. E aí, obviamente, o técnico quer ganhar o jogo. O Batatão, que me lembra sempre, o cara entrou em campo, ele quer ganhar.
Não interessa se é amistoso, se é porrinha, se é xadrez ou se é futebol americano. E aí, ali, você tem que dar tudo. Então, provavelmente, deve ter rolado essa conversa mesmo, né? Do técnico já demitido, demissionário, com a bilhete azul na mão, e de mostrar, falar assim, não, vamos mostrar aqui, vamos fazer a coisa certa, vamos jogar direito contra o Colts. Mas também foi facilitado por isso, né? Provavelmente o Chicago não vai no Bryce Young na primeira rodada, no primeiro pick, vai pegar alguém ou para ajudar o Justin Fields a proteção ou para poder ajudar ele no talento como running back. Tem mais gente talentosa nessas outras posições do que QB, né? QB tem uns 2, 3 só que vale a pena buscar. E o Bryce Young é o primeiro deles que está na fila. Vou te falar mais, Wallace. Eu acho que não entendo muito de código, mas eu acho que o Bryce Young seria um bom fit aí. O fit, né? Até o fit é desnecessário, né? Ele seria um bom ajuste aí nesse time. Das poucas coisas que eu vi do Bryce Young no college, eu acho que faria sentido o pessoal se organizar para ir naquele all-in gostoso para pegar ele. Entendeu? Pega ele, dá carro, comida, camisetinha, roupa lavada, fala, vem, senta aqui, melhor vaga de estacionamento é sua. Porque definitivamente, cara, é um time que precisa começar a se reconstruir, assim. Precisa começar a fazer um trabalho um pouco diferente, entendeu? Já são 3 temporadas de Texas com veterano que sobrou do outro time, né? Pois cara, entendeu? Não dá, cara. Existe um limite para quando você tenta empurrar, tenta consertar o que você tem, ou quando você joga fora e começa a fazer um negócio novo. E o Texans já passou dessa hora há muito tempo, assim. Tem que fazer coisa nova, né? Os Vikings e os Bears, eu confesso que eu queria que os Bears tivessem ganhado para o Vikings ir com aquele gostinho de derrota para os playoffs, né? Mas não foi, né? Então vai chegar nos playoffs vencendo, mas também vamos combinar, né? Vencer esse Chicago Bears aí também não é para ninguém ficar se gabando, não, né? Como sempre, derrota do Chicago Bears, fico triste pelo nosso querido Cairão, né? Mas paciência. Dalvin Cook, e aí vou citar um cara que a gente ainda não falou deles, mas vai falar daqui a pouco. O Austin Ekeler. Os 2 running backs têm problemas com segurar a bola, hein? Para fechar o roletão, rapidamente, os jogos que não valiam absolutamente nada. Absolutamente nada. Não mudava a vida de ninguém. E até por isso, gerou toda essa polêmica do Brandon Staley entrar com os titulares. O Mike Williams, inclusive, saiu machucado. Ele sabe que os jogadores dele já não são lá os mais saudáveis da liga. Entrou com os titulares num jogo que não valia nada, não ia mexer na seed. Por quê? Porque ele já sabia que os Ravens tinham perdido para os Bengals. Então, quando ele entrou em campo, ele já sabia. Deixou o Justin Herbert em campo até o meio do 4º período, deixou o Austin Ekeler, que também não é o mais saudável lá em campo, o Keenan Allen, que também é bichado, e o Mike Williams acabou machucando. Tá com espasmos nas costas, na lombar, não sabe se vai ter condição de jogo contra os Jaguars no final de semana. E mesmo assim perderam por 31-28 para os Broncos, com o Russell Wilson soltando umas bolinhas safadas ali, marotas, e provavelmente dando alguma esperança aí pro nosso Paulinho Miana, nosso apoiador torcedor de Denver. E tomou um teco do Gasparzinho? Tomou também, teve isso. Tomou. Na outra, caraca, esse aqui é pra não ver mesmo, né? Panthers 10, 700, esse é pra se questionar se vale a pena ter 17 rodadas de temporada regular. Os Panthers esse é o VT da temporada, é o que você vai ver em abril, você vai ver esse jogo aí. Mas não vai nem em abril, cara. 10-7, Panthers contra New Orleans Saints, na despedida de ambos da temporada. E os Falcons bateram os Buccaneers por 30-17, os Buccaneers também com o pé no freio de mão puxado, mas os Falcons fizeram aí um placarzinho até razoável. Desmond Ridder também deu alguns brilharecos ali durante o jogo, mas mais um jogo que não tem como a gente tirar nada de proveitoso para pensar no ano que vem. O Brady saiu no 2º quarto. Não, tudo jogo safado. Desse Falcons e Bucks, a única coisa assim que valeria destacar é que quebraram a invencibilidade do Brady frente aos Falcons, né? O Brady vinha 10-0 contra os Falcons. Tudo bem que é um jogo que ele nem jogou direito, mas a estatística continua valendo. Então, Brady, parabéns aí, sua primeira derrota para os Falcons, né?
Panthers e Saints, eu absolutamente me recuso, né? Entra naquela categoria, meu contrato da NFL, etc., me permite, me recuso a comentar esse jogo, e em troca trago a novidade, que o jogo mais frio da história, uma curiosidade, né? O jogo mais frio da história da NFL foi em 31 de dezembro de 67, lá no Lambeau Field, simplesmente 25 graus negativos. Se não dá para ficar em pé numa temperatura dessa, imagina jogar futebol americano. Dito isso, Broncos e Chargers, a única coisa que eu acho que vale destacar desse jogo é que me deu aquela sensação, sabe no final da temporada, quando você pensa que tem um personagem que está morto, e aí a câmera dá um close no olhinho dele, assim, ele dá aquela piscadinha no olho e termina a temporada? Foi a sensação que eu tive com o Russell Wilson. Ele parecia que estava morto lá, largado, a câmera aproximou do olho dele, ele deu aquela abridinha de olho, assim, no final, que eles falam assim, ó, de repente, na próxima temporada ele vai aparecer aí. Porque ele fez um joguinho melhor nesse jogo. Ele deu, assim, aquela memoriazinha do Russell Wilson de Seattle. Correu, fez bons passes. Verdade seja dita, desde a demissão do Nathaniel Hackett, mesmo com Jerry Rusburg lá, o homem do relógio de técnico interino, o Russell Wilson deu alguns sinais de melhora, lembrou, mesmo que de longe, mesmo só o branco do olho, o Russell Wilson, que ele já foi em alguns momentos bons dele lá em Seattle. E aí tem dois nomes importantes nessa faísca, nessa fagulha, né? O Latavius Murray e o Jeudy, que são um running back e um wide receiver que também, assim, estavam naquele ali, e aí, será que vai, será que não vai? O Latavius Murray foi trazido ali por causa de lesão, para cobrir buraco, será que né? E, cara, juntando eles dois mais o Russell Wilson, tem uma fagulhinha ali que, de repente, para o ano que vem, a gente pode ver alguma coisa, eu não diria boa, mas eu diria pelo menos menos vergonhosa do que a gente tem visto aí esse ano. Não dá para acreditar nem no Russell Wilson, não. Esses 3 jogos aí, o que salva mesmo é que eles entraram em campo e tentaram jogar futebol americano. Porque agora, uma besteira muito grande do Chargers, né? O Chargers arriscou jogadores que podem fazer falta, o Williams certamente vai fazer falta. Na verdade, eu acho que ele só entrou em campo para me eliminar da final de Fantasy mesmo, com o Sons lá. A Erika diz aqui que o Russell Wilson, depois que o Hackett saiu, o Russell Wilson deve ter ficado empoderado para poder usar o Hero Ball dele à vontade, aí começou a distribuir, alguns deram certo, e a gente ficou com essa sensação de que ele melhorou um pouquinho. E dá uma boa noite para o pessoal que chegou no chat, eu acabei passando batida, a nossa gloriosa Vanessa chegou aqui mais cedo, o nosso Vitinho chegou aqui agora há pouco, e o Anderson Tomás, que teve o seu Cleveland Browns eliminado, falou que agora ele é Go Giants. Magal tá pagando a Coca-Cola pra essa galera aí, hein? Isso aí chama bom senso, né? Uma hora a pessoa chega no bom senso aí. Parabéns, Anderson. Fica a dica aí para as outras pessoas que torcem para times menores. Agora você imagina o cara que o primeiro time é o Cleveland Browns e o segundo anexo é o New York Giants. É danado, hein? O coração tá bom. Dureza. O coração tá bom, não precisa fazer teste, não. Bora pro treta. Conforme o Damar Hamlin foi se recuperando, a NFL confirmou que o jogo entre Bills e Bengals não seria mesmo retomado, que para efeito de retrospecto ele seria anulado, e com isso a classificação final, o índice ali de quem ia ficar em cada lugar para o ranking dos playoffs, seria decidida de acordo com o percentual de vitórias, e não pelo número absoluto de vitórias, o que já é previsto em regulamento. Então, até aí, tudo bem, tudo certo. Porém, muitas reuniões de front office com donos, front office com comissão de jogo, com associação de jogadores, a NFL disse que por conta da excepcionalidade da situação, que causou o cancelamento desse jogo, foi decidido implementar outras formas de contrapeso dessa classificação final por conta desse jogo a menos, tanto de Bills quanto de Bengals, sob o pretexto de garantir uma maior equidade, fazer uma maior justiça entre os times envolvidos. Na sexta-feira, foi levado a voto entre os donos das franquias e aprovado por mais de 2/3. Então, 25 donos aprovaram, 25 donos de time aprovaram os seguintes contrapesos, os seguintes recursos, além do cancelamento e do índice de vitórias para a seed do playoff. Primeiro, caso a final de conferência
da AFC fique entre Chiefs e Bills ou Chiefs e Bengals. Na verdade, gerou-se até uma dúvida. Os próprios jornalistas ficaram em dúvida se valia para os Bengals também ou só para os Bills, que acabaram ficando com o seed número 2. Era quem estava disputando de perto com os Chiefs o primeiro lugar na AFC. Em caso de final, então, vamos tratar aqui Chiefs e Bills, que ainda pode acontecer. Esse confronto vai ser disputado numa sede neutra, não vai ser em Kansas City. Tá? Esse foi o primeiro. E a segunda determinação foi que, caso os Ravens vencessem os Bengals no domingo, mesmo assim, eles não seriam campeões da divisão, da AFC Norte. Apesar de terem vencido os Bengals 2 vezes durante a temporada. Só que o índice de vitórias dos Bengals seria maior, teria direito a ser declarado líder da divisão, campeão da divisão. Nesse caso, caso os outros jogos se desenrolassem de forma ao primeiro confronto do wildcard ser novamente entre Ravens e Bengals, a sede do confronto seria decidida no cara ou coroa. Seria um outro contrapeso aí para compensar o fato dos Bengals terem jogado uma partida a menos. Gerou-se uma polêmica, então, uma discussão, muita gente preocupada que não se vota uma mudança de regra, porque não deixa de ser uma mudança de regra, no meio de uma temporada, apesar de que 2/3 dos donos dos times envolvidos aprovaram. Mas que isso poderia abrir um precedente perigoso para casos futuros da galera, não. Então vamos reunir aqui e a gente muda a regra porque a gente não gostou de como essa situação excepcional influenciou os rankings para os playoffs. A liga se defendeu dizendo que situações excepcionais demandam medidas excepcionais. E vocês? O que vocês acharam? É gambiarra? É justo? Como é que faz? Ticas, só faltou ali eles determinarem que quem ganhasse esse cara ou coroa entre Bengals e Ravens disputasse a final do Carioca com o vencedor do quadrangular do ano passado. Ficou igual o regulamento do Carioca. O Caixa d'Água deve estar trabalhando na NFL, Wallace. O Caixa d'Água, ele baixou lá nos comissários, nos caras que decidem, e no espírito, e eles falaram, já tem um regulamento, já estava previsto um regulamento o que aconteceria, percentual, ó, fechou. Não pode fazer igual com a União de 87, cara. Você não pode, começa a disputa com um regulamento, depois, na frente, você muda, não, o campeão da Série A vai jogar contra o campeão da Série B. Vai ter um quadrangular de campeão e vice da Série A contra o campeão e vice da Série B, numa reunião no meio do campeonato. Não pode, cara. Isso aí é várzea. No Brasil, os caras criaram uma lei para isso. Tem uma legislação federal, não é nem... botaram na Constituição, botaram lá. Então, para reger campeonatos esportivos, você tem que permanecer com a mesma regra 2 anos seguidos. Se você vai fazer um campeonato que se classificam 2 e de cada conferência e disputam semifinais e final, esse espírito do campeonato tem que permanecer por pelo menos 2 anos. Até para o próprio torcedor ele conseguir acompanhar. Então, realmente, esses adendos foram desnecessários, causaram uma confusão esdrúxula na reta final da temporada regular. E uma das comemorações mais inusitadas que eu já vi num touchdown na vida. O Mixon entrou com uma moedinha dentro da luva, né? Comparável somente quando o Paulo Nunes botou uma cenoura dentro do calção, tirou ela e mordeu para comemorar um gol contra o América, que é o Coelho. Então o Joe Mixon tirou uma moeda muito mais higiênico de dentro da luva e deu um bico na endzone depois que ele fez o primeiro touchdown contra o Ravens. Achei ridículo, mas se fosse disputar a final do Carioca aqui, eu achava bacana. Cara, sabe o que foi isso aí? Vamos trazer para a realidade aqui. Passada toda a comoção, ou passada para eles, né, para os donos da NFL, não para a gente. Passada para esses desalmados aí, eles sentaram e alguns donos começaram a ver oportunidade para levar vantagem. E aí começou aquele, não, mas peraí, mas tem que mudar, porque se o resultado for esse, for aquele... Começou aquela famosa conversinha de reunião de condomínio. Teve advogado na conversa, Magal, você acha?
Cara, eu imagino, a cena que eu imagino, eu sei que não é assim, tá? Mas no meu coração, quando tem as reuniões dos donos da NFL, eles vêm. Você já viu o passeador de cachorro, que vem com a coleira assim, com 6, 8 cachorros? Cada dono vem com as coleiras com seus 6, 8 advogados. Então eles vêm andando assim, os advogados correndo para um lado do outro, o advogado quer morder o advogado do outro. Não, segura, não, pode passar a mão, ele é bonzinho. Eu imagino isso. Então, eles não podem botar os cachorros para brigar, né? Então, o que aconteceu, na minha visão, foi exatamente isso. Os caras chegaram lá na reunião, alguns donos viram que ali existia uma oportunidade para mudar um pouco a regra do jogo, para tentar ganhar alguma vantagem, e essa foi provavelmente a solução menos esdrúxula que eles conseguiram, tanto que ela não foi consensual. E a gente já viu que os donos da NFL, muitas vezes em questões bizonhas, eles conseguem consenso. Eles conseguem que todos concordem. Às vezes tem um ou outro que discorda, que vai lá e faz uma declaração, mas em geral eles pensam tudo com a mesma cabecinha. Então eu acho que isso aí foi um final de feira danado que deve ter rolado lá. Todo mundo, que ali não tem bobo, né? Todo mundo sentiu que tinha gente querendo levar vantagem e essa foi a solução menos pior possível. Sinceramente, eu acho que no fim das contas vai ter muito pouco efeito prático isso daí. Muito pouco efeito prático. Até porque uma coisa que com certeza eles pensaram é o seguinte: beleza, a gente vai mudar a regra aqui. Se por causa dessa mudança de regra acontecer uma coisa muito esdrúxula em termos de resultados de playoff, não sei o quê, a conta para a gente vai vir muito alta. Muito alta. Porque vai afetar aquilo que eles dizem que é o cerne, né, que é a justiça do jogo, né? Todos têm as mesmas chances, Paraná. Se tiver um dano a isso, aí eu acho que eles sabem que seria muito prejudicial. Então, eu acho que foi a solução melhorzinha que eles arrumaram, sabendo que a probabilidade de acontecer algum resultado esdrúxulo, que vai todo mundo falar, lá, tá vendo, foi só por causa desse remendo, a chance disso aí vai ser pequena. Eu espero que seja também. Disso tudo, eu acho que a gente vai ter um Bills e Chiefs num campo neutro, que é o menos que é o que vai afetar menos a... Eu vou te falar que eu já levantei a mão pro céu que eles toparam não ter o jogo. Porque para a NFL botar o pau na mesa e dizer que ia ter o jogo de qualquer jeito, eu não duvidaria. Eu já acho que deve ter alguma ideia sendo plantada ali, a sementinha da ideia sendo plantada, de passar as finais de conferência para campo neutro pré-definido, igual eles fazem com o Super Bowl, igual a gente vê nas ligas de futebol, que até outro dia, Libertadores era jogo de ida na casa de um time e jogo de volta na casa do outro. Dependente do critério de quem jogava o primeiro dentro, o primeiro fora, se era sorteio, se era campanha, mas sempre foi. E agora tem essa coisa do mega evento, de querer produzir um evento específico. Então, nada me tira da cabeça que teve alguma coisa nesse sentido. E se além do Super Bowl, as finais de conferência fossem decididas em campo neutro, numa sede única, específica, já pré-definida, que aí o pessoal já pode comprar ingresso antes, movimento turístico da cidade. Eu fiquei com essa sensação que foi uma brechinha, uma oportunidade que eles aproveitaram para poder entrar com isso aí. E outra, se a gente for olhar na chance dos times chegarem à final de conferência, a final de conferência mais provável da AFC hoje é Chiefs e Bills. Então, muito provavelmente, eles vão ter que resolver isso e a gente vai ver mesmo. Resolver não, já tá resolvido. Muito provavelmente a gente vai assistir um Chiefs e Bills numa atmosfera completamente diferente do que deveria ser, porque não vai ser nem em Kansas City, nem em Buffalo. Então... Não, e se for legal, aí, meu querido, em cima da hora, assim, se for legal, aí pode ter certeza, ano que vem é final de conferência em campo pré-definido. 2 mini bowls e um Super Bowl. E aí a gente fica sempre com o pé atrás. A gente sempre acha que eles estão mancomunando algum jeito de faturar mais, de inventar mais alguma moda, não necessariamente priorizando, valorizando as mesmas coisas que nós, como torcedores, valorizamos. Eu vou lembrar vocês, cara, que lembra a Champions League, as finais em 2020, que foram decididas em sede, né? Sede única para isolar os times e tal. A final já é em campo único, né? E as semifinais, os jogos foram todos no mesmo estádio e tal.
a UEFA chegou a cogitar isso, a virar as fases finais assim, um jogo só e viajar às vezes o time para alguma sede e tal, meio que um mini mundial de clubes, só que na mini Champions, né? Essa ideia não é só da NFL, não. Essa ideia está rodando no mundo dos esportes aí. A parte comercial do esporte, ela acaba, às vezes, falando mais alto. Às vezes não, sempre, né? Quando tem alguma oportunidade assim, na dúvida, a galera vai sempre pro comercial, pro financeiro, em detrimento, às vezes, da tradição ou do fator esportivo. A gente já tá acostumado. Agora, o que a gente não está acostumado? A gente não está acostumado a viver uma semana como a que a gente viveu na semana passada, por conta da Damar Hamlin. Ao mesmo tempo, agora que ele está se recuperando, que já não corre risco, e a gente pode olhar em perspectiva e ver que a NFL inteira, a torcida inteira, e até gente alheia à NFL e ao futebol americano, se uniu, tanto em oração quanto em preocupação, acompanhou o caso, se impressionou, e aí teve esse senso de unidade, esse sentimento, né, de solidariedade rolando. O fundo dele lá de arrecadação para entregar brinquedo para crianças carentes já bateu 8 milhões em doações. Então teve um movimento bacana durante a semana, e a história tudo indica que vai terminar com um final feliz, porque ele, a cada dia, se mostra melhor e mais recuperado. Beleza. Aí chega no domingo, rodada cheia, vários times jogando. O Alex Highsmith, o linebacker dos Steelers, faz um sec, e na comemoração vem um companheiro de time, eu nem lembro, nem vi o nome aqui quem é, e faz o quê? A comemoração, massagem cardíaca nele. Aí chega o Sunday Night Football, você vê o Quay Walker simplesmente metendo o braço, empurrando um assistente técnico dos Lions que correu para o campo para atender o DeAndre Swift, que tinha machucado ali no momento. Sendo que esses assistentes técnicos que chegaram primeiro em campo no Damar Hamlin na segunda foram indispensáveis para a recuperação dele. Eles foram rápidos e eficientes para atestar a gravidade da situação, e provavelmente o Damar Hamlin só está vivo hoje por conta da eficiência desses caras na segunda-feira. E o Quay Walker, quando o assistente técnico encostou no braço dele, assim, meio que pedindo licença para chegar no DeAndre Swift, que estava caído, o Quay Walker virou, meteu a mão no assistente técnico, veio um outro lá, o 95 dos Packers, dando ombrada no cara. E aí, meu psicólogo, eu tenho que te perguntar, é o momento, é porque o cara, quando entra em campo, ele fica descolado da influência externa, ou é insensibilidade mesmo, o cara não ficou marcado por essa situação, igual a outros jogadores, a próprios colegas de time, a nós como torcedores? Como que explica essas reações, justamente numa das semanas mais tensas da NFL recente? Ticas, consultei aqui o manual de diagnóstico DSM, né, que a gente usa aqui para fazer diagnósticos, e o termo técnico para isso aí é falta de noção. Também conhecido como síndrome de Joselito. Mas o cara ele não tem noção nenhuma da realidade, o cara está descolado da realidade. Né? Se ele estivesse no Brasil aqui, ele estaria indo lá depredar o Congresso. O cara está completamente descolado da realidade. Ele está no mesmo mundo que a gente, mas é como se ele enxergasse uma outra Matrix, entendeu? São outras regras, são outras relações, é uma outra coisa. O sujeito ele vive numa bolha individual, que é uma bolha de loucura, de insensatez, de devaneio. Né? Obviamente que os três envolvidos aí no caso, né, nos casos que você comentou, né, tanto o Walker do Green Bay, quanto o DeMarvin Leal, que é o defensive end que estava junto lá com o Alex Highsmith, todos eles, desculpa, não deveria, não foi intencional, não sei o quê. Cada um com a sua desculpa mais safada do que a outra. Né? A desculpa do Alex Highsmith eu achei ainda mais safada, porque ele veio falando que ele jamais, nunca faria isso, de forma nenhuma, em situação nenhuma, em hipótese nenhuma ele faria isso, sendo que ele acabou de fazer. Então, né, é aquela desculpa que não faz o menor sentido. Né? Falou que rezou quando viu o jogo, que ele estava assistindo o jogo, não sei o que, paraná. O que me espantou é que o Alex Highsmith é simplesmente ele foi o indicado
dos Steelers pro Arthur Rooney Sportsmanship Award, que é exatamente o prêmio do cara que tem fair play, né? Então, assim, eu retiraria essa indicação. Se eu fosse o Steelers, eu retiraria essa indicação. E o Quay Walker, cara, para mim isso aí é sintomático do zaralho que está o Green Bay Packers, cara. A falta de disciplina lá tá uma parada absurda. No mesmo jogo teve aquele lance do Douglas lá se metendo no meio da... O que é aquilo, cara? Cara, isso aí é sintomático do nível de desorganização, de falta de liderança que tá dentro do Green Bay Packers, cara. Tá uma zona. Eu não gosto dessa expressão, mas eu vou usar aqui porque ela é antiga. É uma casa da mãe Joana. O próprio Matt LaFleur assumiu, matou a cena no peito e falou, isso aí, eu que não tô conduzindo legal. Por quê? Ok, os caras vacilaram absurdo dentro de campo, mas essa culpa tem que recair sobre mim também. Porque eu não tô gerindo direito. Se os meus caras estão fazendo isso sucessivamente, eu tenho que ser culpado, eu tenho que pensar sobre isso também no meu trabalho. E não é o primeiro caso, né, Ticas? O Walker não foi a primeira que ele fez. Ele já tá, o réu primário dele ele já perdeu. Então, assim, é outra franquia. Mais cedo aqui, a Patrícia comentou, né? Gente, deixa o torcedor do Green Bay Packers torcer, gente. Pelo amor de Deus, para de fazer zaralho no time. Deixa o pessoal só quer torcer, gente. É só isso que eles querem. Para de tocar horror no time. Pelo amor de Deus, tem que botar uma ordem. Mais uma vez, Ticas, venho aqui oferecer os serviços de consultor para a NFL, porque, gente, vocês precisam botar uma ordem na casa. Eu tenho 2 crianças aqui, eu sei botar ordem na casa. Só para completar aqui o comentário da nossa Érica, nossa correspondente Green Bay Packers agora no NFL, etc. também, ela lembra que o segundo caso do Quay Walker na temporada, no primeiro, ele também deu um empurrão safanão num jogador, agora eu não sei se foi do Bears ou do Vikings, acho que foi de algum rival de divisão, mas que era do practice squad, era do time de treino, então ele não estava fardado, ele não estava equipado na sideline, ele estava com o moletomzinho ali que eles gostam, o capuzinho ali e tal, ele chegou e deu no cara. Aí o Quay Walker, vou passar um paninho, tá? Antes de você comentar, Wallace, ele foi e fez um textão falando que realmente, automaticamente assim que ele fez, ele se arrependeu. No dia seguinte, ele ligou pro cara que ele empurrou da comissão técnica dos Lions, se desculpando, pedindo para transferir a desculpa pro resto do time, que ele não nega, ele não vai dar desculpa, ele não sabe, e realmente, ele precisa de um controle de raiva, ele admitiu isso, que quando ele tá ali, ele meio que fica cego, que não é a primeira vez, então vou passar o paninho só pelo fato dele não ter inventado uma desculpa. Porque ele me xingou, eu ouvi alguma coisa ali que ninguém ouviu, aí eu reagi. Não, ele virou e falou assim, realmente ali na hora eu fiquei meio perdido, meio cego na situação, eu preciso de um controle de raiva e eu vou tratar. E aí na sequência ele deletou, depois que ele fez pedir desculpas e tal, ele acabou deletando o Twitter, como a nossa Érica lembra aqui no chat. Eu vou até continuar um pouquinho na passada de pano sua, porque inclusive eu jogo com alguns jogadores que o sangue no olho ferve tanto que o cara não sabe nem a jogada, esquece playbook e olha pra gente na linha ali e fala assim, Quando ele fala assim, você tem que explicar, você entra no gap B, que era pra ele já sabia há muito tempo e tal. Então, assim, tem essa desconexão aí, mas o cara tem que tratar. Ele não pode confundir agressividade com violência e nem desligar o cérebro enquanto joga futebol americano. Aliás, é o pior jeito de você jogar futebol americano na vida. Quando você desliga o cérebro, você faz mais esforço, perde a jogada e acaba se machucando. Então, não dá para ter essa desculpa que o cara tá ali dentro de campo, na emoção e tal. O melhor jeito de jogar futebol americano é treinar para que, quando você esteja nessa situação, aí é que a sua cabeça tem que estar funcionando muito, para você não prejudicar seu time, não se prejudicar e não prejudicar o jogo. Então, ali e dentro de campo, você tem que estar atento a tudo e a todos em volta, principalmente situações que você não está acostumado, como foi a do Damar Hamlin e como foi agora a dos atendimentos. Quando algo foge do normal, aí a sua atenção tem que despertar no futebol americano. Sempre. Na linha, nas jogadas do adversário. Se alguém correu de um jeito diferente do outro lado da linha, você tem que estar atento. Não dá para você reagir como se fosse um ogro e tentar atropelar todo mundo para poder chegar no cara que correu diferente. Então,
É isso que as pessoas confundem muito na preparação. De fora você pode olhar o jogo e achar que a agressividade é tudo, mas é principalmente o jogo mental. E quem não controla os impulsos, os instintos, acaba prejudicando o time de uma maneira ou de outra. Por isso que eu acho que é mais fácil até passar o paninho pro Quay Walker, não pelo fato, ele não pode, de forma alguma, né, encostar num cara do outro time que não tá equipado, não é nada, nem se fosse jogador. Naquele momento com a bola parada também não poderia. Mas ele admitir que isso é uma falha que ele precisa tratar, é diferente dos caras irem numa comemoração de saque fazer massagem cardíaca depois de tudo que a gente viveu na semana. Aí é muito mais difícil de aceitar essas desculpas, de entender o que levou o cara a fazer isso. Inclusive o Madden atual, o joguinho do futebol americano, para todas as plataformas, o Madden, nem sei se está no 22 ou no 23, retirou, tá, da plataforma as comemorações que faziam menção à massagem cardíaca, porque era uma comemoração que tinha no jogo também, em algumas situações, e agora não tem mais. Eles tiraram da programação esse tipo de comemoração. Mais do que certo. Bom, primeira segunda depois do término da temporada regular é conhecida como a segunda das demissões, a Black Monday. Só que essa foi meio morna, porque a gente teve 3 técnicos demitidos durante a temporada, sobrou pouco para a segunda pós-temporada. E mesmo assim, o que veio na segunda também não foi novidade para ninguém. O Love Smith, coitado, não esperaram nem a segunda. No domingo mesmo, depois que ele perdeu a first pick dos Texans, o time já anunciou que ele estava demitido, sem surpresa. E na segunda, de fato, o demitido foi o Cliff Kingsbury, que alguns falam que é bonitão, mas eu não acho ele nada demais, tá? Não faz meu tipo, cara, muito padrãozinho pro meu gosto. Foi demitido, não é mais o técnico do Arizona Cardinals. Aí fora isso, tiveram vários casos de demissão de técnicos assistentes, com destaque para os Titans, que a gente estava comentando, que vem disfuncionais já há algum tempo. E aí passaram o rodo na galera geral, tá? Além de vários técnicos assistentes, também rodaram com o coordenador ofensivo, o Bebum, que foi pego dirigindo, alcoolizado Todd Downing. Aí agora, Texans e Cardinals se juntam a Broncos, Panthers e Colts na corrida por um novo técnico, e aí nas cabeças como os favoritos de todas as franquias também, da galera envolvida, da imprensa, estão Sean Payton, que já cansou do seu sabático, já está prontinho para voltar aos trabalhos de técnico de NFL, e o Jim Harbaugh, que já tem umas 3, 4 temporadas, toda intertemporada é isso. Vai sair de Michigan, vai voltar para a NFL, não vai, quer ficar no college, quer vir para a NFL de volta, e são os 2 nomes mais visados aí, por enquanto, nessa intertemporada. Vocês têm algum palpite de quem vai para onde? Olha, se eu sou os 2, eu ficava onde eu tô, porque o Jim Harbaugh em Michigan está fazendo sucesso, chega todo ano no semifinal, isso quando não entra na final do BCS, né, no college, tranquilo, manda e desmanda lá em Michigan, e tanto é que quando saiu da NFL, voltou para lá. Duvido que ele vá voltar, por exemplo, para aturar um rebuild do Cardinals, um Texans completamente destroçado, um Colts sem ninguém, um Panthers também sem nenhum talento. Provavelmente ele iria para um Broncos da vida, que tem o Russell Wilson ali, tem algum talento, tem uma esperança de time. Agora, o Sean Payton, no ar-condicionado, meu querido, falando as paradas, tranquilo, sem ter que ir lá pra beirada, sem gritar com os outros, fica lá, fica de comentarista mesmo, não vai lá não. Ó, de verdade, nenhuma franquia me anima, provavelmente a que está sendo mais concorrida entre eles é o Broncos, que tem alguma esperança de talento. Mas eu, se fosse os 2, eu não ia não. Além de terem os donos mais ricos, né? Então o contratinho pode ser o mais gordinho aí, comparado com os outros trabalhos. Tem o Lewis Hamilton, né? Como um dos donos. Cara, eu vou ser sincero, eu apostaria no talento interno, na prata da casa. Esses times todos aí. Pega algum cara aí, um coordenador, eu sei que esse salto é difícil de dar, mas um coordenador ofensivo, um coordenador defensivo, alguém que você sente que já está assim, preparando, aí eu vou ser obrigado, Tigres, eu não queria, mas eu vou ser obrigado a trazer uma temática do mercado, do LinkedIn aqui, que é o famoso pipeline de sucessão. O que é o pipeline de sucessão? Para você poder promover as pessoas, quem está embaixo precisa ser preparado para subir. Se você não prepara ninguém de baixo para subir, você cria um vácuo.
E nesse vácuo, você não pode liberar a pessoa que está no posto dela para subir, né? É o famoso clássico de você ter um monte de vendedores, você precisa de um gerente de vendas. Aí você pega o seu melhor vendedor e transforma ele em gerente de vendas. Aí você perdeu o seu melhor vendedor e ele, como gerente de vendas, não faz o mesmo trabalho. Então, é um custo que as empresas têm que ter de preparar esse pipeline de sucessão para saber quando esse aqui sobe, o outro vem para cá, o de trás vem para cá, o de trás vem para cá e as pecinhas se encaixam. Os times da NFL também precisam ter isso em relação à sua comissão técnica. Quem que é o cara que vem aqui para ser coordenador defensivo? Quem que é o cara que vem para ser coordenador ofensivo? Quem que é o cara que está pronto para ganhar a chance de ser head coach? Porque eu sei que a gente fez muita chacota, né, com os jogadores desconhecidos que jogaram essa semana, os rookies, não sei o quê, mas você só consegue preparar um cara para jogar na NFL à vera dando chance para o cara jogar, ué. Então, era jogo de cumprir tabela, era semana 18, beleza, mas alguma hora você tem que fazer isso. Da mesma forma, é a hora de... Nem todo mundo é 49ers, né, ué. O cara vai jogando. Você tem que aproveitar a semana 18, por exemplo, e, cara, deixa o outro cara chamar as jogadas aí, ué. O seu coordenador ofensivo, por exemplo, ele não está chamando, deixa ele chamar as jogadas desse jogo aí, para ele poder ter uma rodagem, né? Esses times não fizeram isso, cara. Eu acho que pro ano que vem, para a temporada que vem, vão ser as duas corridas de mais briga de foice. É a briga pelos QBs e a briga pelos head coaches, porque tem pouco no mercado e tem muita gente precisando. Só fazer uma observação sobre o Kingsbury. Ele não usou a camisa ridícula, não. Ele usou a camisa do Damar, a homenagem que você me lembrou uma parada, Wallace. Times da NFL, parem de fazer postzinho emotivo depois que você demite o cara. Pô, demitiram o Love Smith. Love Smith, nós te amamos. Te amamos não, né, gente? Se te amasse, não tinha demitido. Obrigado, valeu pela força, sucesso. Não, we love you. Love you como... Pô, pelo amor de Deus, né? E aí a troca de guarda-roupa para mim foi positiva, mas pena que veio tarde demais, né? Nosso radar tem que ficar ligado, porque eu acho que existe a possibilidade de quem perder entre Cowboys e Buccaneers provavelmente ter o assento esquentado. Não sei se volta para a próxima temporada. Vale para o Mike McCarthy, vale para o Todd Bowles, ainda mais agora que o Sean Payton já tá com as manguinhas de fora aí, fazendo chegar na imprensa, todo mundo saber que ele recebeu o contato já dos Broncos, dos Cardinals, que vai conversar, já tá com uma equipe, trouxe o Vic Fangio para ser o coordenador defensivo dele, já tá com a equipe montada para voltar a trabalhar. E a gente sabe que o Jerry Jones é apaixonado com o Sean Payton. Se os Cowboys perdem para os Bucs na segunda-feira, eu acho que o Mike McCarthy roda e eles vão em cima do Sean Payton com tudo, tá? Posso estar enganado, mas eu tô com esse sentimento. O mesmo vale pro Bowles. A temporada dos Bucs não foi boa. O Todd Bowles meio que trocou o pé pelas mãos algumas vezes ali. Fica essa dúvida. Será que vão renovar? Será que vão efetivar para a próxima? Ou se, já que tá todo mundo aí na corrida, vamos para cima desses caras também. A conferir. Agora, beleza, o Panthers tem um monte de pique, tem espaço no cap salarial aí, no teto salarial para investir, pode ter algum futuro ali. Os Broncos, male tem uma defesa bacana, tem talento no ataque, Russell Wilson está preso lá pelo menos mais 2 temporadas, mas tem com que se trabalhar. Os Cardinals, o Kyler Murray, às vezes com uma gestão bacana, com uma orientação legal, tem talento no ataque também, tem alguma coisinha na defesa. Não, só se acabar o Call of Duty de repente. Que seja, do ar. Mas se alguém mentorar, ele pode render. Agora, quando você olha para Texans e para Colts, pro cara aceitar esse trampo aí, meu amigo, o cara tem que estar animado, O Marcelão tá perguntando aqui, no chat, o Marcelo Faria, um beijo, seu lindo, falou que o Dan Campbell é maravilhoso, realmente é maravilhoso. Uma pergunta, o Saints diz que quer a first pick para liberar o Sean Payton do contrato. Alguém daria first pick para ele? Com certeza. Nem fudendo, gente, acabou o relacionamento, não, deixa o Sean Payton embora. Eu não daria não, mas um desses times aí vai dar. Com certeza. Se der, vai fazer muita merda. Você vê as outras opções aí, você vai arriscar um coordenador que nunca foi head coach, aí pode ser um Nathaniel Hackett da vida? Não, um cara que já tá mais do que provado.
uma das melhores mentes ofensivas dos últimos tempos, por uma first pick, pô, tá barato. Agora, pode ser que abra mais uma vaga, viu? Jay Glazer reportou que hoje, não foi hoje, foi no dia que ele reportou, foi lá no dia 8, eu acho, sei lá, 7. Hoje, no dia do reporte, a chance do Sean McVay não voltar para os Rams na próxima temporada é maior do que a chance dele voltar. Sean McVay... Aí é igual o boleiro, hein? Aí se jogar uma McVay no mercado, vai ser igual o boleiro. Quando você tinha bala no recreio, mas assim, aí é que tá. É boleira! Aí a galera juntava e... Mas, teoricamente, ele não vai ter a moral de, depois de convencer o Aaron Donald a não aposentar, convencer o Matthew Stafford a não aposentar, convencer o Allen Robinson a ir pra lá. Ele não vai ter moral de virar e falar assim, galera, não vou ficar pro rebuild, vou vazar. Ele vai fazer igual o Sean Payton. Ele tá de olho aí em alguma vaguinha, às vezes na própria Fox, se o Sean Payton assinou com a Fox pra comentar e ele quer voltar a treinar, aí que beleza, a Fox vai precisar de um comentarista. Às vezes o Sean McVay vai pegar esse aninho aí, toca sabático e tal. Dança das cadeiras. Isso. Ano que vem ele avalia pra onde que ele vai voltar. É óbvio que a gente tá brincando aqui, mas além da temporada ter sido difícil pra ele dentro de campo, foi difícil fora de campo também. Perdeu o avô, que era uma das referências de futebol americano dele, também foi técnico da liga, um cara muito reconhecido. No meio da temporada regular, isso deu uma baqueada nele. E a esposa dele é ucraniana e tem família na Ucrânia, na zona de guerra. Então, claro que do jeito que ele é, tarado com o trabalho, cara que se dedica 100%, 1000%, dorme, acorda, vivendo o trampo de futebol americano, esses problemas pessoais pesam também nessa decisão. Ter mais tempo, poder respirar, tirar um ano para respirar, faz sentido. Só que, qual que é o outro lado dessa moeda? É o lado da gente olhar o Rams sem perspectiva nenhuma a médio prazo de se reestabelecer como contender. Por quê? Deu all-in. Então, as picks foram todas embora. Só tem pique aí de meio para final de draft nos próximos anos. Além disso, renovou com uma galera que veio de troca ou de free agent. Então, salary cap também comprometido a perder de vista. Então, voltou, obviamente, a polêmica. Vale a pena? Ganhou um Super Bowl. Agora não tem perspectiva do que vai acontecer. Duas perguntas que eu deixo pra vocês. Primeiro, vale a pena? Ganhou um Super Bowl e não sabe quando vai conseguir nem se candidatar a outro? E a segunda, chama que veio. Esse sabático dele é justo por conta de tudo que ele passou recentemente, mesmo ele tendo sido especulado para comentarista ano passado. Podia sair no auge, não quis. Agora que o bicho pegou, ele sair é justificável? Ou ele tá só querendo escolher mesmo, ó, não tô afim de trampar esse rebuild aí 3 anos, quero ficar um ano fora e voltar no que vem já com um time mais estruturado, quero só morder o filé. Ticas, direto e reto, o Sean McVay é muito bom e muito novo para aposentar do futebol americano agora. O que ele está sofrendo são os efeitos de um ano ruim. É isso. Um ano ruim em todos os sentidos, dentro do campo e fora de campo. A cabeça dele agora não está uma cabeça para tomar esse tipo de decisão. Eu, se fosse ele, termina a temporada, vai tirar umas férias, vai desanuviar, vai dar uns passeios, tomar uma cerveja, comer um torresminho. Desanuvia a cabeça, depois pensa. Porque também tem o seguinte, esse mundo maravilhoso dos comentaristas também não é garantido, não. Mano. Você pode ir comentar um ano, não deu audiência, não sei o que, qualquer coisa, o pessoal te lima, encerra contrato e você vai fazer o quê? Vai ficar de perna para cima? Depois vai querer voltar? O que eu acho que talvez seja o caso aí para o Sean McVay é seguir um pouco do que fez o Sean Payton. Sai, tira um ano sabático, faz, cara, esse ano eu vou ficar fora do mercado do futebol americano. Eu vou assistir, eu vou viver de renda, eu vou fazer umas propagandinhas pro Subway aí para ganhar um por fora. No ano que vem, eu vou estar com a cabeça mais organizada, eu sei que a gente fala de ano sabático como se fosse uma coisa assim, né, de isso aí é deslumbre de rico, né, que pode ficar um ano sem trabalhar. Concordo, realmente, né, o cidadão comum não pode simplesmente tirar um sabático. Mas a gente não pode negar os efeitos positivos que um ano sabático pode ter na carreira do cara. E eu acho que tanto no caso do Sean Payton como no caso do Sean McVay, o sabático pode sim ter um efeito positivo. E é isso aí que o Wallace falou. Mesmo que o Sean McVay fique um ano fora, 2023 inteiro, cara, chegar final de 2023, início de 2024, esse homem começar a aventar
né, termos jornalísticos que eu adoro, começar a aventar que ele quer voltar, começar a ventilar a ideia, a notícia de que ele quer voltar, cara, vai ser um Deus nos acuda, um pega pra capar, porque vai ter um monte de time querendo ele e vai ter um monte de time que quebrou a cara apostando em head coach esse ano. Então, eu, se fosse ele, faria isso. Chama que vem, se quiser me contratar como consultoria, já te dei a primeira reunião de consultoria grátis aqui. Eu concordo com o Magal, só que o cardápio é aquela sopa de proteína, não é o Subway, não. Nem cerveja. É aquela sopa de proteína dele. Vai treinar, pô. Vai, sei lá, competir no CrossFit Games, sei lá. Mas dá um passo atrás. Como diria com o inglês desnecessário, é o primeiro setback dele na carreira. Então, ele estava subindo a escadinha, veio subindo a escadinha, chegou no Super Bowl, e aí ele tomou a primeira pancadinha. A vida, ela bate duro, como diria o Rock. E o segredo não é o quanto você consegue bater, é o quanto você consegue apanhar e continuar indo pra frente. Então, ô Wallace, e o all-in valeu a pena, né, cara? Valeu. Você ganhou um anel de Super Bowl, cara. Tem muita gente que passa a vida inteira aí, 40 anos de futebol americano e não ganha, velho. O cara já ganhou, tá com o anelzinho dele garantido lá. Valeu. Só que ele tem que lembrar, all-in não é garantido, né? Você pode fazer o all-in e perder. É verdade. E aí, no caso dele, ele não deu o cash, né? Não pegou o dinheiro na hora e agora está sofrendo algumas perdinhas. Mas não tem problema não, é aquilo, né? Vai, continua em frente. Deu uma estagnada, uma parada, mas é muito novo para poder abandonar o futebol americano. Uma das grandes mentes do jogo, eu achava que não era tanto assim, mas depois fui observando como as pessoas, os jogadores evoluíram com ele e principalmente um QB que não estava nem no seu auge, que é o Matt Stafford, ele conseguiu fazer o cara ser vencedor. Realmente é um cara que merece, que a gente merece ver mais. Não está encerrada a história dele no futebol americano, pelo amor de Deus. A gente aguentou muita bomba aí, ó. Tem Mike McCarthy aí até hoje, tá? Eu não gosto de ficar em cima do muro, mas ultimamente eu tenho ficado muito. Eu acho que as duas hipóteses podem ser reais e paralelas, serem verdadeiras ao mesmo tempo. Ele pode tanto estar estressado com a situação familiar também junto, aquele início ali, aquele sinalzinho de burnout do cara que já tá batendo pino por conta de tudo que ele tá tentando fazer e não tá, mesmo assim não tá vendo resultado, não tá rendendo. E além disso, ele olha pra frente e fala assim, e eu não vou ter perspectiva nenhuma nos próximos 3, 4 anos de conseguir realizar o trabalho do jeito que eu quero, porque esse time tá ferrado aí de pique e de teto salarial. Então, uma coisa junta a outra, tira um aninho, respira, realinha e volta. Agora, enquanto isso, tá muito novo para aposentar. Tá. Enquanto isso, o Bill Belichick já deu entrevista ontem falando que já tá no planejamento para a próxima temporada, já tá de olho aí no que vai precisar fazer para reestruturar o time, vai reestruturar a comissão técnica inteira. Aí depois o Robert Kraft diz que tudo vai ser avaliado. Todas as pessoas da operação de futebol serão avaliados pro próximo ano. Mas o Belichick deu uma entrevista até animado, cara. Parece que até tava ali na... Não, vamos pra próxima. Vamos voltar que vai melhorar. Então, realmente, se for colocar aí na ponta do lápis, o McVay tá muito novo pra aposentar mesmo, né? Até o Belichick parece que tá novo pra aposentar. E se o McVay é uma das grandes mentes ofensivas dessa liga, esse é uma das grandes mentes malévolas da liga. Pois é. Pra encerrar, a gente já adiantou a ceninha dele saindo de braço dado com o Randall Cobb, ele não querendo trocar a camisa ao final do jogo com o Jameson Williams dos Lions, falando que ele vai querer guardar. Vocês já estavam com saudade? Vocês já estavam preparados para o primeiro capítulo da 3ª temporada da novela Pra Onde Irá Aaron Rodgers? Ele vai para jogar golfe onde ele quiser que jogue. Eu não quero nem saber. Se esse assunto pintar aqui na off-season, eu vou assassinar o pauteiro com um palito de dente. Só para poder ele sofrer mais. Porque, pelo amor de Deus, não quer saber. Aliás, já vai tarde. Para onde for, vai tarde. Mesmo que fique. O Aaron Rodgers, ele é... Eu sei que eu vou ganhar hate agora por causa disso, tá? Mas eu vou falar assim mesmo. O Aaron Rodgers, ele está fazendo com a carreira dele a mesma coisa que a J.K. Rowling fez com o final de Harry Potter.
que é você tentar esticar tanto um negócio que não era para você esticar, que você começa a enfiar os pés pelas mãos do que você está fazendo, e aí chega um ponto que você vê a bagunça que você fez, você bota a mão na cintura e fala assim, cara, não tem como eu consertar isso aqui. Então, deixa eu amarrar, fechar e nunca mais tocar nesse assunto. Porque, como muito bem comentou aqui a nossa audiência absurdamente qualificada, sempre tem um tuiteiro que vai chorar, que vai dizer, ah, meu Deus, o fim de uma era, acabou Aaron Rodgers. Da mesma forma como a gente teve no final de Harry Potter aí, muitos fãs, acabou uma era, Harry Potter. Mas vamos combinar, gente. Vamos combinar. Do meio, assim como aconteceu com o Harry Potter, com o Aaron Rodgers também. Os últimos 40% finais ali, cara, aquilo ali é um zaralho, aquilo ali é uma bagunça. Deu muito aquela sensação, todo mundo aqui já deve ter passado por isso, né? Aquele final de trabalho da faculdade que ninguém aguenta mais fazer nada e um pega lá, termina de qualquer jeito só para encerrar e fala assim, não, o começo tá bom, no final aqui nós vamos empurrar de qualquer jeito para fechar a conta, passar a régua. Cara, não tem como defender esse final de Aaron Rodgers. Fecha a conta, passa essa régua, vai lá tomar os ayahuasca dele, as homeopatias, tá? Eu vou ser muito sincero, cara, eu gostaria de verdade, sabe o que acontecesse? Eu gostaria de duas coisas. Ou uma, vamos dizer, um final mais positivo. O Aaron Rodgers criasse uma linha de wellness, cremes, tapetes de yoga, centros de estética, e ganhasse muito dinheiro com isso e ficasse rico, né, ganhando dinheiro nas costas de besta. Ou um final um pouco mais triste, eu queria que ele, de repente, começasse uma seita. E ele tivesse seguidores nessa seita, o povo fosse morar em um buraco. São Tomé das Letras aqui. Não vem para São Tomé das Letras, não. Deixa o povo lá em São Tomé das Letras. Vai lá para o interior dos Estados Unidos, aquelas cidades fantasmas, 500 habitantes, 300 habitantes. Faz igual o Wild Wild Country, né, que tem lá na Netflix, quem não viu, veja, muito maneiro. Toma de assalto uma cidadezinha pequena, faz lá o seu Aaron Rodgersville, né, com suas próprias regras, cria uma seita lá, que pelo menos a gente vai animar de falar do Rodgers. Cara. Sinceramente, tô com a Patrícia e com a Érica aí. Chega, gente. Deixa o povo torcer pro Green Bay, tira esse homem daí, faz as homenagens para ele lá e pronto. Melhor que a pauta dá volta e fala Aaron Rodgers, o carinho da torcida já vem imediatamente já no invade. Chat. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, de novo não. Ô Ticas, talvez seja a camisa. O Flávio tá lembrando aqui que o Brett Favre também fez isso, inclusive se aposentou, ficou um ano fora e chamaram ele de volta, e aí voltou pro rival de divisão, jogou no Vikings. Realmente pode ser a camisa do Green Bay que faça isso com o jogador que tá under center lá. Aí fica parecendo o conto do Stephen King, né? A camisa ela é amaldiçoada. Quando o cara bota, começa a mexer com a cabeça dele, ele fica meio maluco, comete crimes, fica doido, né? Pode ser. Eu confesso que quando fica na intertemporada, cada semana, um disse-me-disse, uma tretinha boba, uma declaraçãozinha, uma tiração de onda dele, eu também fico de saco cheio. Mas como eu sou muito amigo do pauteiro desse podcast, já pensando aí nos próximos momentos desse podcast, em plenas férias da temporada, né, que a gente precisa ali alimentar, a gente não, ele, no caso o pauteiro, precisa alimentar uma pauta aí semanal, porque a gente não fica de férias junto dos jogadores. A gente até tira umas semaninhas, mas depois a gente volta. E a gente tem que produzir conteúdo. Então eu me solidarizo muito com o pauteiro do NFL, etc. E para isso o Aaron Rodgers tem servido muito bem. Agora já passou a temporada, ele já foi mal aí, foi eliminado, eu já estou preparado para a próxima novelinha, para onde irá, qual será o destino de Aaron Rodgers em 2023. Aaron Rodgers, São Tomé das Letras Tour 2023. Agora, antes de pensar nas férias, vamos pensar na primeira rodada de playoffs, esse wildcard maravilhoso, além de, obviamente, dos seus times. O que mais vocês querem ver? Qual a maior curiosidade? O que vocês vão acompanhar mais de perto nesses confrontos do final de semana? Bom, obviamente tem 49ers e Seahawks, que tem aquele gostinho, né? Aquele ranço, como gosta aí o Flávio, né? Aquela raivinha, né? Gostosa. Obviamente vai ser um passeio do 49ers, né? Não tem nem o que pensar diferente desse jogo, mas
acabou que casou uma boa rivalidade aí. Assim como o Bills e Dolphins também, que é uma rivalidade de divisão, mas desculpa o Wallace aí, vai ficar difícil de ganhar do Bills, né? Vai ser muito difícil. Os outros jogos, não estou dizendo isso porque o meu time está no meio, eu acho que são jogos que estão mais em aberto. São jogos que, assim, são ganháveis dos dois lados. Obviamente, né? Eu estou torcendo para Buccaneers contra Cowboys, porque não tem como, né? E estou torcendo para o Jaguars contra os Chargers. E, cara, o Ravens vão combinar, né, Ticas? Não vai ser moleza, mas é um jogo ganhável também, cara. Dá pra sorrir aí. Não sorri muito, não. Eu digo que você tá na mesma situação que eu. Tá sem QB. A gente não tem pra onde correr, não. Se o QB jogar, aí até que pode fazer jogo duro. Se não jogar, adeus. Beijo na viúva e um abraço no gaiteiro. Em terra de Huntley, quem tem Daniel Jones é rei. É verdade. Agora, eu, como já disse, não estou esperançoso quanto ao jogo contra o Bills, mesmo com o Tua recuperado. Acho que é praticamente impossível vencer eles agora, ainda mais com a motivação essa do Damar para essa temporada. Agora é fazer um jogo duro, fazer um jogo de playoff mesmo. Vamos ver, sei lá, faz aquele 5 minutos malucos do McDaniel o jogo inteiro. Vamos ver, vamos trocar soco com o Bills lá. Não é para ter medo, não. E o jogo que eu mais quero ver é esse Jaguars e Chargers, né? Dois caras que a gente curte ver, Herbert e Sunshine. Dois meninões, né, Wallace? Dois meninões. É o futuro da NFL. Os cabelos esvoaçantes, os braços fortes que lançam a bola longe, hein? Como é que fala? É o Hanson Ball. Para quem não sabe o que é Hanson, procura aí. Hanson. Esse confronto eu também tô curioso. Eu tô muito curioso para ver o que vai ser esse Cowboys e Bucks. Acho que há o risco de ser um jogo terrível, tecnicamente, pela bola jogada. Mas o último Monday Night do ano, né? Só que pela narrativa eu acho que ele vai ser muito interessante de acompanhar. Qualquer que seja o resultado, as consequências serão desastrosas pro lado perdedor. Então, tô curioso demais com esse, apesar de saber que campo mesmo não deve rolar grandes coisas. Agora, nosso Flávio, nosso Lelinho, que me perdoe, ele tá aqui cantando vantagem, que o Seahawks também vai perder pros Broncos, mas, pra mim, a zebra mesmo dessa rodada de wildcard seria se os Seahawks dele ganhassem do 49ers. Porque o que o 49ers tá jogando, mas é rival de divisão, se conhece bem, a gente sabe isso tudo. Mas seria a zebra da rodada pra mim, ficaria muito surpreso se o Seahawks levasse essa. Antes da gente se despedir em definitivo, eu preciso dar alguns recadinhos, apesar do já avançado da hora. Eu preciso avisar aos apoiadores que pagam pelo boleto o nosso glorioso Apoia-se. Por favor, acompanhem a cobrança do Apoia-se, vê se está cobrando direitinho. A gente não vai ficar correndo atrás de cobrar. A pessoa às vezes não quer continuar apoiando, desistiu. É o direito dela, a gente também não vai correr atrás. Então, tinha gente que não estava com o boleto em dia, ainda estava no grupo que tem direito à faixa Patrick Mahomes. A gente excluiu do grupo. Se foi uma coisa que esqueceu ou desistiu mesmo, não tem problema. Se quiser voltar, puxa a gente no privado, já tem os nossos contatos lá, ou no Instagram também, no Twitter. A gente conversa, tá? Outra coisa, pessoal que está apoiando anonimamente. Tudo bem, quer preservar o anonimato, não quer participar do grupo que tem direito lá no WhatsApp? Tudo bem, tá tudo certo. Se quiser participar, como cadastro no Apoia-se Anônimo, eu preciso, quer dizer, a nossa equipe que cuida, né, do financiamento coletivo, precisa que a pessoa responda o chat do Apoia-se. O back-office. O back-office, O pessoal do staff precisa que essa pessoa responda o Apoia-se, o número de telefone, senão não tem como participar do grupo, uma vez que o cadastro inteiro no Apoia-se está anônimo. A gente agradece o apoio de todo mundo. Sem a galera apoiando, provavelmente a gente não estaria aqui já há 5 episódios de terminar a nossa 3ª temporada. Agora, a gente até esqueceu de avisar, já tem 3 ou 4 episódios que também estamos ao vivo todas as terças, na Twitch, não só no YouTube, e a gente só consegue providenciar aí esse multiplataforma porque temos apoiadores maravilhosos que investem nesse nosso projeto. E falando nisso, estamos a quase 60% da meta para a renovação da 4ª temporada da NFL, etc. Falta pouco para a gente bater os 100%.
Mas como a gente também é frouxo, a gente é muito flexível, a gente dá mole para vocês, a gente decidiu o seguinte: se a gente bater 75% da meta do Apoia-se para a renovação para a 4ª temporada, não só a renovação será confirmada, como também sortearemos uma quantidade de brindes maravilhosa, tá? Primeiro, deixa eu lembrar uma coisa. Nosso Fernando Palacios, que foi vice para mim na liga mais tradicional de fantasy de Juiz de Fora, BFL, um abraço, Fernando. Ele foi o campeão da NFL Etc. Fantasy. Ele já ganhou, tá, uma camisa do JF Imperadores. Conforme prometido, eu não lembrava, mas aqui a produção me lembrou que ele ganhou uma camisa do JF Imperadores a ser enviada assim que for produzida a camisa da nova temporada. O pessoal aqui do podcast do JF Imperadores disse que não demora, só aguardar que vai chegar uma camisa para o Fernando Palacios, essa já é dele. Se a gente bater 75% da meta, além da renovação para a 4ª temporada, sortearemos também uma camisa do JF Imperadores para todo mundo que ouve o NFL Etc. A gente abre um esquema de sorteio aí, comenta no chat, comenta no Instagram, vai uma camisa para todo mundo. Além disso, outra camisa do JF Imperadores só para os nossos apoiadores, tá? Apoiadores de todas as faixas. Vamos sortear uma também. E além disso, uma camisa, não é oficial ainda, calma que a gente também não tá com essa moral toda, mas uma réplica, como a que eu estou usando, tá? Dos nossos amigos ali do Oriente, réplica muito bem feita, inclusive, que eu apoio, de um time à sua escolha. Essa também só entre os apoiadores. Então, playoffs a gente sabe que a galera chega mais junto, o pessoal que é fã ocasional acompanha mais de perto a NFL. Se você não tá podendo apoiar, compartilha o nosso episódio, tenta trazer mais gente para a NFL, etc. E assim a gente garante que vai continuar produzindo semanalmente, mesmo nas férias da NFL, esse podcast todas as terças-feiras para vocês. Beleza? Agora, se vocês quiserem dar mais algum recado, um reforço aí, vocês fiquem à vontade. Só queria deixar o registro, né, desse apoiador anônimo, esse herói desconhecido, que fez um apoia-se pra gente no valor de R$69. Muito simbólico. Como eu sempre comento aqui, né, cara, o jogador de futebol americano que escolhe a camisa 69, ele é o mais lesado, ele é o mais zoeiro, ele é o quinta série. Então, esse herói anônimo aí, que tem a quinta série na sua alma, e falou, vou fazer um apoio de 69, yeah. Parabéns, continue com essa alma de criança, esse menininho que não saiu do recreio da quinta série. Nós te desejamos muita saúde. Muito obrigado. Isso aí. Agendinha, 49ers e Seahawks, sábado, 6h30 da tarde. Jaguars e Chargers, sábado, 10h15 da noite. Domingo, Bills e Dolphins não precisam ver, 3 horas da tarde, vai fazer outra coisa. Vikings e Giants, 6h30 da noite. Bengals e Ravens, domingo, também às 10h15. E o último Monday Night da temporada, 10h15 da noite da segunda-feira, Buccaneers e Cowboys. É isso. Um bom playoff para todo mundo. E só o parênteses, né? Nosso primeiro apoiador da faixa Jerry Jones, a faixa mais cara do nosso Apoia-se, é um apoiador anônimo que a gente não tem como identificar, não tem como agradecer. Mas fica o registro muito bem feito pelo Magal. É o Jerry Jones. É o próprio Jerry Jones, só pode ser. No mais, uma boa rodada de wildcard para todo mundo. Boa sorte para quem ainda tem time envolvido nessa disputa. E um bom divertimento para quem não tem. Semana que vem a gente volta com a nossa tradicional resenha da super rodada do wildcard. Um abraço e valeu! Beijo! Vai merda, Aaron!